Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas a la profesora Lorena Blemit, que está aquí hoy como nuestra invitada y va a impartir y compartir esta clase conmigo. Muchas gracias, Lorena, por este apoyo, esta iniciativa. Antes de pasarle la palabra, vamos a comunicar entonces que lo vamos a hacer de manera bilingüe, como normalmente acontece en las clases, e, de alguma forma, também les dou as bem-vindas ao público. Eu sou a professora Érica, estou como participante desse projeto, o projeto Se Liga no Enem 2020, uma iniciativa do Campus Morrinhos, do IF Goiano Campus Morrinhos, em parceria com o IF Goiano Campus Urutaí. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos os estudantes que estão nesse momento com essa trajetória aí de preparação para o Enem. Lorena, muito obrigada pela sua participação aqui. A palavra agora com você. Hola a todos, muchas gracias Erika por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, como dijo la profesora Erika, vamos a hacerlo de manera bilingüe. E eu vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou professora de espanhol já há um tempo, atuo na rede particular, tá? Principalmente na área de preparação para Enem e vestibulares. Nosso objetivo aqui hoje é ajudar a vocês a realizar essa maneira, né, esse processo seletivo da melhor maneira possível. Vamos ver aí alguns conteúdos, a parte técnica também da prova. A gente vai destrinchar essa prova para facilitar para vocês. Beleza? Vamos lá, então, Érica? Vamos lá. Podemos compartilhar já? Fique à vontade, Lorena. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, pessoal, só um minutinho. Enquanto a Lorena vai abrindo aí a tela para que a gente possa, então, dispor do material pensado para esse encontro, eu vou explicar como é que a gente dividiu. Então, nessa primeira parte, intitulada Aspectos textuales e contextuales del espanhol, vamos dividir, então, uma parte para que a professora Lorena e eu possamos discorrer com vocês aspectos tanto da estrutura linguística importante na compreensão dos textos, quanto da análise e da interpretação de algumas questões que os exames, né, que essas provas trazem, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre a importância da estrutura da língua, né, apesar de que a gente sabe que a língua espanhola, aí na sua vertente da própria diversidade dela, dispõe de uma série de mecanismos, né, culturais e da diversidade linguística. A gente sabe que é possível, né, Lorena, ler um texto de diferente, não importa qual a origem dele, se é um texto produzido no México, se é um texto produzido na Argentina ou na Espanha, é possível ler e compreendê-lo com um vocabulário aí mais ou menos, eu diria, comum a todas as variedades, né? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui a tela. Só me confirmem aí se vocês estão vendo, tá ok, Érica, para vocês aí? Sim, já posso visualizar a tela. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa em fazer uma prova de língua estrangeira, né? Hoje em dia nós temos a opção entre o inglês e o espanhol. Lembrando aí que a maioria dos estudantes no Brasil fazem a opção pelo espanhol. E por quê? Né? Por que eu devo escolher espanhol no Enem? Muitos Lorena, alunos... te interrompendo. É possível aumentar, projetar a tela por completo, expandir? Isso, aí embaixo. Aí, beleza? Melhorou bastante, obrigada. Então, vamos lá. Por que muitos alunos escolhem o espanhol no Enem? Eu escuto muito, né, dos meus alunos, que é porque eles têm dificuldade no inglês, ou seja, a referência nem é o próprio espanhol, muitas vezes, né, vai por eliminação. Outros já dizem que é porque ele é praticamente igual ao português. E aí a gente vem com a seguinte pergunta: é realmente parecida a esse ponto da gente conseguir ler como se fosse o português? Essa semelhança que de fato existe entre o português e o espanhol realmente facilita ou pode me atrapalhar? São questões que eu tenho que colocar e pensar na hora de escolher, né, em fazer inglês ou espanhol. Mas se a gente já escolheu, a essa altura do campeonato, já escolhemos o espanhol, vamos entender aí o que a gente vai encontrar nessa prova. Que tipos de barreiras eu vou encontrar? Gente, a primeira barreira que vocês vão encontrar é o medo, né? A ansiedade,
porque é um momento especial, né? Você se preparou durante todo o ano lá. E quando você abrir seu caderninho de prova lá, adivinha isso? A primeira prova com que você vai se deparar é a de inglês ou a de espanhol, no caso de vocês, a de espanhol. E aí, o que fazer? O que eu vou encontrar nessa prova, professora? Bom, primeira coisa, pessoal, vocês têm 3 minutos em média para fazer cada questão de Enem. Tem aluno que simplesmente porque acha que é bem tranquila a prova, de fato, não é uma prova impossível de ser gabaritada, pelo contrário, né, acredito que ela seja totalmente possível de ser gabaritada. São as 5 questõezinhas ali que você vai encontrar mais ou menos um padrãozinho aí, se você analisar os últimos anos do Enem, tá bom? Então, vamos lá, você vai ter a questão do tempo, né? Você tem que ir treinando isso daí, mais ou menos 3 minutos por questão. O seu nervosismo. E, pessoal, não deixem para fazer a prova de espanhol por último. Acontece muito do aluno ir correr, né, para aquela matéria que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, tá mais ansioso para ver se ele vai conseguir e acaba deixando lá o espanhol por último. E a prova que ele poderia gabaritar, ele acaba fazendo aí nas coxas, né, e perdendo essa oportunidade. E aí vem a seguinte pergunta: qual é a real importância de gabaritar a prova de idiomas? Como eu disse, são 5 questõezinhas, mas são 5 questõezinhas que podem te deixar de dentro ou fora ali da universidade, da sua aprovação. É melhor garantir aquilo que realmente é possível de ser gabaritado, né, do que você sair correndo e se atrapalhar. Para isso, pessoal, é necessário uma preparação. É claro, evidente, já tem feito isso aí no decorrer do ano, né? Estudando, fazendo simulados, principalmente. Então, é muito importante a gente considerar a parte técnica da prova, tá? E aí vem o seguinte: o que eu devo esperar da prova de espanhol? Já conto para vocês, ok? Pessoal, como eu disse, essa prova vem seguindo um padrãozinho já há um tempo. São 5 questões. 5 questões interpretativas. Eu garanto a vocês, uma delas vai aparecer a linguagem não verbal. Vamos falar mais detalhadamente aí à frente, tá? Mas o que é a linguagem não verbal? Quando aparecem imagens, pode ser história em quadrinho, pode ser propaganda, tá bom? Então, uma delas aí sempre aparece. Outra questão que provavelmente vai aparecer para vocês é um texto literário. Quase sempre aparece um poemazinho. Vez ou outra, né, um trecho aí extraído de algum livro hispano, né, que a gente nem sempre conhece, mas autores como Gabriel Garcia Marques já apareceram em provas de Enem. Tá bom? A gente vai ter ali uma campanha, tá? Então, assim, como eu disse, ele segue um padrão. E aí eu tenho essa primeira colocaçãozinha aqui, olha só. Quem lê bem... Oi. Lorena, só uma interrupção. Travou para nós no momento em que você tinha mencionado que Gabriel Garcia Marques já apareceu em prova de Enem. Tá. Se você tiver como retomar, se tiver ficado algo, né, anterior. Não, tudo bem. Então, estava só comentando que um dos textos, né, das 5 questõezinhas que aparecem, sempre vai ser um texto literário, podendo ser poema ou um trecho de alguns desses livros, ok? Era só essa questão. E aí, depois disso, eu comentei que as outras 3 questões, né, são de temas variados, mas são temas atuais, tá? Porque o Enem é construído de atualidades. E é por isso que quem lê bem faz qualquer prova, tá? O que é isso, professor? Eu gostaria de aproveitar. Pois não, Érica, vamos lá. Aproveitar a ocasião, porque os alunos que já estão nesse projeto, que assistiram ao aulão inaugural,
puderam ter aí o seu repertório linguístico e o seu repertório de conhecimento de mundo ampliados no último encontro que a gente teve, que foi o encontro sobre os conflitos após o 11 de setembro, nos quais o professor Gabriel, de História, comentava a respeito do relativismo cultural, das representações sociais que o Ocidente tem a partir da visão, né, sobre o Oriente, que muitas vezes a visão que a gente tem de uma determinada cultura, de um determinado aspecto cultural, ele é um conhecimento muito limitado e muito baseado em estereótipos e preconceitos. Né? E como isso é repertório para as provas de produção textual, também é repertório para interpretação de texto nas provas de língua estrangeira, né? Era só um adendo aí que eu gostaria de fazer para quem está acompanhando esses aulões. Aliás, Érica, quando a gente fala em interpretação de texto, o que é interpretar? É quando você associa o que você tem aí de conhecimento prévio, conhecimento de mundo também pode ser dito assim, né? Com aquilo que você está lendo. Às vezes a gente lê ali no texto uma referência, por exemplo, a uma informação, vamos supor, pode ser de um filme, pode ser de outro texto, né? Então a gente trabalha com a a palavra aqui fugiu, intertextualidade, tá? Então, pessoal, conhecimento prévio é importante. Como é que eu vou adquirir esse conhecimento prévio? Lendo, tá? Os temas das provas de espanhol não ficam ali limitados a temas internos, culturais ali de algum país que você às vezes nunca nem ouviu falar. Não é bem assim que funciona. A gente vai ver isso daí depois quando a gente for analisar as questões de Enem, ok? Que mais? O que eu devo estudar para a prova de espanhol? Vocabulário, né? Verbos diferentes em relação ao português. Verbos polissêmicos, conjunções, falsos cognatos ou falsos amigos. Lembra que eu perguntei aqui atrás, a semelhança entre as línguas realmente facilita? Por que eu perguntei isso? Porque existe uma semelhança, de fato, entre as línguas, mas que, em alguns casos, ela pode te atrapalhar, né? Não precisa ser realmente uma ajuda, pode ser uma armadilha, que é o caso dos falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? Também conhecidos como falsos amigos ou heterossemânticos. São aquelas palavras que se escrevem de maneira igual ou parecida, mas o significado entre as línguas é totalmente diferente. E muitas vezes, né, essas palavras se encaixam em contextos que fazem todo sentido em português. E aí você acha que estou falando muito, professor, estou entendido do espanhol, e você acaba, né, errando uma questão de interpretação por esse entendimento equivocado. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outro detalhe, né, eu coloquei, por exemplo, uma classe gramatical, que são as conjunções, faltou aí as preposições também, tá? A gente tem que estudar essas conjunções, esses conectores, né, como vocabulário, porque por serem conectores, vão aparecer em todos os tipos de texto. Alguns desses conectores são iguais, e ok, a gente vai tirar de letra. Outros são totalmente diferentes e podem travar o seu entendimento ali no texto. Então, a gente também vai dar uma olhadinha neles, ok? Expressões idiomáticas. Pode aparecer? Pode, porque geralmente um daqueles 5 textos lá, tá, traz o tema cultura de algum país hispanohablante, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei um detalhe aqui, ó. Atenção, cuidado na hora de marcar o cartão resposta. Uma daquelas barreiras que a gente encontra na hora de começar a fazer a prova, no dia da prova, porque você está nervoso, porque você está ansioso, né, tá tenso ali com aquele momento, você acaba se bananando lá na hora de marcar o cartão resposta, marca lá nas bolinhas de inglês. Gente, isso acontece tanto. É muito importante a gente estar preparado, de fato, para a prova, não só para a leitura dos textos, mas para essa parte técnica. Então, por isso que a gente resolveu começar essa aula falando um pouquinho da estrutura da prova. Você precisa chegar lá falando, eu estou íntimo da prova, eu vou ler aqui, eu já sei o que me espera, isso já vai te acalmando, isso é muito importante, tá bom? Coloquei aqui alguns temas, né, algumas matérias aí de dentro do espanhol, que a gente pode dar uma atençãozinha melhor, que é a questão da formalidade e informalidade, acento diacrítico, principalmente porque, né, nesse caso aí a gente vai entender significados diferentes, tá?
Las historietas, que são as famosas histórias em quadrinhos, linguagem verbal e não verbal, que foi o que a gente citou, textos publicitários, advérbios, conjunções, verbos diferentes em relação ao português, falsos cognatos e verbos de câmbio. Esse verbo de câmbio aí eu destaquei uma questão especial, mas vai ficar para o final. Érica, quer acrescentar alguma coisa? Quer começar aí com formal e informal? Eu acredito que para os alunos que estão acompanhando agora, foi excelente a professora Lorena ter trazido isso, porque esse aulão, nesse formato que a gente elabora aqui, a gente tenta dar conta do máximo de questões importantes, de aspectos importantes para a prova. Mas também é só voltar um pouquinho aqui esse vídeo e acompanhar os principais conteúdos que você pode ir direto aí em um link ou na própria disciplina que vocês cursam, né, dentro do terceiro ano, na escola, ou mesmo de maneira autônoma, buscar dar uma maior atenção àquele aspecto que você acha que ainda vale a pena reforçar, né? Eu acho que você pode continuar, Lorena, tá excelente, e a gente vai dialogando aqui. Então, tá bom. Bom, pessoal, é importante a gente destacar aqui que, apesar do nosso foco ser Enem, né, a prova do Enem, alguns alunos fazem provas de vestibular, né? E aí, nesses conteúdos, essas provas de vestibular, muitas vezes são cobrados conteúdos como a formalidade e informalidade, que é tão forte dentro da língua espanhola. Eu vou falar dessa parte aqui rapidamente, porque para o Enem não é tão forte, não é tão importante, ok? Quando a gente fala de formal e informal dentro da língua espanhola, é sempre em relação a um diálogo, né? Quando a gente vai conversar com alguém. Então, vejam aqui que eu tenho os pronombres sujeito, tá? Vou pronunciar aqui para vocês rapidamente, tenho certeza que vocês já ouviram, né? Yo, tu, vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Para conversar com alguém, pessoal, tá? Eu posso usar o tu ou o vos. Aliás, eu gostaria de dar um destaque para o vos, tá? Porque é um pronome usado ali na variante da Argentina, Uruguai, na região rio-platense, e aparece bastante nas historietas do Gaturro e da Mafalda, que nós já vamos comentar, tá? Então, para falar com alguém de maneira informal, eu poderia usar o tu ou o vos, né? De maneira no singular, claro. Também, para falar com alguém, eu posso ser formal e usar o pronome usted exclusivo da língua espanhola, tá bom? Que a gente tem equivalência na língua portuguesa, não uma tradução literal, mas uma equivalência, tá? E a formalidade, pessoal, ela não é só hierárquica, né? Como muitas vezes a gente vê aqui no Brasil, né? Dentro da língua portuguesa, tá? O fato de eu não conhecer uma pessoa, né? Eu estou na rua ali de um país, sou turista ali, por exemplo, no Chile, e vou perguntar uma informação para um desconhecido, eu vou tratar essa pessoa de usted, porque eu não a conheço. Tá? Então, veja bem que não é só uma questão hierárquica, né? Como a gente tem aqui, ok? Para quem assistiu a La Casa de Papel, tem um momento ali muito bacana, né? Que lá no iniciozinho, que a inspetora Raquel conversa lá com o professor, eles estão, depois de uma briga, inclusive, eles estão conversando, estão ficando mais íntimos, mais tranquilos, ali conversando de uma maneira mais tranquila, né? E aí, não sei qual dos dois pergunta ao outro, podemos tutear? Porque eles estavam se tratando de usted. Então, pessoal, tutear, tá? Que é um termo aí que pode aparecer para vocês, principalmente em prova de vestibular, tá? Significa ter uma conversa informal. Não confundam informal com vulgar, tá? São coisas diferentes. Então, manter essa conversa informal, tutear. Ou também, se fosse o caso da variante ali, com bolsear também, ok? Então, como eu disse, sobre esse slide aqui, eu vou passar rapidamente, porque é basicamente isso. Gostaria só de destacar aqui, ó, o tu e o ele, tá? Eles estão acentuados. Por que eu coloquei esse asterisco aí? Porque eu também tenho dentro da língua espanhola o tu sem acento, né? Então, por causa de um acentozinho, eu tenho significados diferentes. Nesse caso aqui, se trata da segunda pessoa do singular, certo? Agora, quando eu tenho tu, por exemplo, se eu falo que este é tu celular,
né? Eu estou falando de um adjetivo possessivo, o teu. Veja só como já mudou o significado. A mesma coisa vai acontecer com ele, que também a gente encontra na língua espanhola o ele sem acento, ok? Esse ele sem acento seria o nosso artigo masculino singular, o. Professor, e pelo o acento, a gente tem pronúncia diferente? Aí vale a curiosidade. Não, eu tenho ele e ele. Esse acento é chamado de diacrítico e ele é usado apenas para diferenciar esses significados dos monossílabos tônicos. Acontece, inclusive, no mas, tá bom? Esse mas aparece bastante em provas, tá? Eu tenho mas sem acento e mas com acento. Esse com acento é advérbio, a gente já vai ver alguma coisa sobre ele, tá? Que significaria o nosso mais. Mas logo adiante a gente vai falar mais, ok? Era só para esclarecer esse asterisco aí. Passando. Esse tema aqui, pessoal, é fácil de aparecer. É fácil de aparecer em Enem e em vestibulares também, tá bom? Las historietas, que também podem ser conhecidas como las vinhetas. E é muito gostoso, né, de ler, porque a gente sempre tem um humor aí, tá bom? E aí a gente já começa com os da linguagem verbal e não verbal. Verbal que é escrito, não verbal, imagens, ok? Basicamente isso. Como é que a gente identifica las historietas, ou as histórias em quadrinho, né? Las vinhetas. A gente tem uma sequenciazinha de quadros, né? Que sempre lá, entre 3 e 4 quadrinhos no máximo, que lá no final vai rolar o quê? Uma quebra de expectativa, gerando um humor leve ou ácido, depende da historieta, depende do público, né? Que aquela historieta é escrita, para quem é escrito. E é por isso que o meu público pode ser adulto e infantil, ok? Eu tenho também aí algumas historietas, ou as charges, né, no caso, que podem trazer críticas sociais. Geralmente, a gente tem as charges, né, com essas críticas mais ácidas, aparecem ali nos jornais, com personagens reais, caricatos, que geralmente são políticos. Mas se eu for analisar, por exemplo, uma personagem clássica que aparece não somente nas provas de espanhol, mas recheia os nossos livros de português, as provas de história, as provas de geografia, né, que é a Mafalda, ela traz bastante críticas sociais, políticas, econômicas, né? Érica, quer acrescentar algo? Eu queria te perguntar uma coisa. Falando em Mafalda, eu já paro, né? Sou muito aficionada, mas eu gostaria de fazer aqui um levantamento e relembrar alguns relatos de experiência dos alunos que falaram: professora, eu leio Mafalda e não entendo. Parece que é uma história divertida, parece que é uma história legal, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo ali. E essa também foi uma reação minha quando eu, como aprendiz de espanhol, já na faculdade, porque eu não tive o privilégio de aprender espanhol no ensino médio, eu ia com a expectativa muito alta para ler os textos as historietas do Quino, e de repente me desmotivava no meio da tirinha, porque, caramba, não entendia qual era a relação do humor, porque eu desconhecia, né, um contexto histórico do que foi produzido, né, naquele momento eu desconhecia o contexto histórico, político, onde foi gestado o personagem, né? Então, isso que você falou aí é muito importante, saber entender um pouco do histórico dessas personagens e do próprio autor que escreveu, quando escreveu e em que contexto sociopolítico histórico, né, também nos ajuda a entender um pouco melhor a personagem, porque de repente a gente vai no dicionário, entende a palavra em si, mas não entende o contexto, né? É por aí que eu queria fazer esse comentário. E outra coisa que eu gostaria de perguntar, quando se trata de provas do Enem, a gente quer que os professores adivinhem o que vai cair, Lorena. E aí eu pergunto para você, Lorena, esse ano de 2020 foi o ano em que o autor de Mafalda, ele autor Quino, faleceu. Qual a probabilidade de cair mais uma vez Mafalda nas provas de espanhol?
Já ia comentar sobre isso. Já ia, a gente vai fazer uma análise, porque eu acho que a Mafalda, ela merece, de fato, uma análise, assim, mais aprofundada, né? Porque tem muitos detalhes. Já vou falar sobre isso, vou terminar só esses 2 últimos tópicos aí. Segura a pergunta que a gente vai dar continuidade a elas, tá? Pessoal, olha só, saindo das críticas sociais, lembrando da Mafalda ali, é importante a gente saber que a gente vai encontrar nas histórias em quadrinho, independente do personagem, nas onomatopeias, né? Que são aquela figura de linguagem que imita som. É bem clássico, né? Boom, pou, né? Plop, que é uma aí que a gente vai ver adiante, né? Do Condorito. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. E, por último, e não menos importante, o uso dos balões, né? Que podem ser ditos em espanhol como globos ou burbujas, depende da variedade que a gente estiver falando. Mas olha só que interessante. Eu tenho um balãozinho para cada tipo de fala ou pensamento. E isso é saber ler também a minha história em quadrinho. Veja bem aqui, ó. Eu tenho um balãozinho amarelo que é de fala. Esse aqui, que tá meio rosado, de sussurro. Aquele que lembra uma nuvenzinha de pensamento. Já esse aqui, meio estrelado, né? Geralmente vai ser o de onomatopeia, né? Os outros aqui, ó, conversação à la vez, que são várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Outro que às vezes pode indicar em um momento de tensão, né? De choro, de suor, enfim. Por que eles são tão importantes? Pessoal, a partir do momento que você estiver diante de uma imagem, seja publicidade, seja história em quadrinho, eu preciso ler o que é não verbal. Eu preciso ler. Não ignorem a imagem, tá? Você vai casar ali a leitura da imagem com o que está no balão. Suponhamos, imagine aí, a gente está numa história em quadrinho aleatória, e aí aparece esse balãozinho aqui, ó, da nuvenzinha, dizendo que o personagem ia ao cinema. Vamos só imaginar aqui. Então, dentro desse balãozinho azul aqui, estava escrito que o personagem ia ao cinema. E lá, nas suas alternativas, em uma delas, a proposta lá de resposta é que o personagem disse que ele iria ao cinema. Está correto? Não, porque, na verdade, o personagem pensou. E essa dedução você vai fazer a partir da leitura não verbal. Então, pessoal, isso também é técnica. Passa desapercebido, porque a gente está tão acostumado a ler, né? E não analisar pedacinho por pedacinho. Mas vamos ali chegar naquela parte aí que a gente queria, falar da Mafalda, né? A professora Érica já fez as considerações dela aí. Eu achei muito pertinente, eu já ia falar, inclusive, né? Esse ano a gente perdeu o pai da Mafalda, o Quino, né, Joaquim. E aí vem, qual que é a probabilidade de cair no Enem? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu acredito que a essa altura, pessoal, né, desde a data da morte dele, que foi recente, acredito que as provas já estavam sendo elaboradas. Entretanto, vale a gente comentar aqui sobre os vestibulares. Acredito que ele vai aparecer sim, tá? E não só, Érica, aproveitando aí, ó, não só nas provas de espanhol, tá? Porque vamos lembrar, gente, tem muitos alunos que não têm ideia que a Mafalda é um personagem argentino, porque ela recheia tanto os nossos livros de português, né, que tem gente, inclusive, que acha que ela é brasileira. De verdade, né? Então, acredito que ele possa aparecer, o Quino possa aparecer, né, com a Mafalda, em vestibulares, mas pela data, não sei. Acredito que seja difícil aparecer no Enem, mas vamos aguardar. E se aparecer, a gente vai estar preparado para resolver essa questão da Mafalda, não se preocupem. Vou apresentar para vocês aqui outros personagens que são mais recorrentes nas provas, tá? 3 deles, né, como a gente já viu um aí, são argentinos. A primeira é a Mafalda, depois a gente tem o Gaturro, que é do Nick, esse gatinho lindo do sorrisão aí, grandão e debochado. La Enriqueta e Fellini, do Liniers, também argentino, tá? Que são esses 2 aqui, a menininha e o gatinho, tá? E por último, o Condorito, do Pepo, que é chileno. Opa!
é chileno, né? Então, lembra, e vamos retomar o que eu havia dito ali atrás, quando a gente fala um pouquinho de gramática, lembra que nesses 3 casos aí da Argentina, a gente pode encontrar o pronome vos, que é equivalente ao tu, não se esqueçam disso, tá bom? Já no condorito aí, a gente encontraria o pronome tu e os verbos conjugados com o tu, beleza? Pessoal, é importante a gente entender que cada tirinha tem uma proposta de humor diferente, tá? A Mafalda é crítica, o Gaturro já é mais descolado, a Henriqueta e o Fellini já são mais românticos e filosóficos, tá? E o Condorito também aí tá mais ou menos parecido com o Gaturro, que também é mais engraçado, são piadas mais cotidianas, mais debochado também. Pontos importantes sobre a Mafalda. Vamos lá, Érica, da parte que você gosta. A Mafalda, pessoal, para a gente entender as histórias em quadrinho dela, é importante a gente conhecer a história da turminha dela. A gente fica muito focado, né, ali só na Mafalda, mas cada personagem desse representa um estereótipo social. O Quino foi genial, tá? Eu tenho aqui o Manolito, né, que os pais são comerciantes, então geralmente ele representa o capitalismo, né? O Felipe, que é o amiguinho da Mafalda, que não gosta muito de estudar, ele é mais tranquilão. Eu tenho a Suzanita, né, que é uma mocinha aí que só pensa em casar e ter filhos. Ela é extremamente machista, e muitas vezes se mostra muito fútil. Então, cada personagem tem um confronto diferente com a Mafalda. Isso é muito importante. E eu amo essa personagenzinha aqui, pequenininha, que eu tô passando a setinha, ela se chama Libertad. Olha que gênio o Quino, pessoal. Veja aí o tamanho de todo mundo. Ela se chama Libertad e ela é a menor, né? Tem um personagem que não aparece aí, que é maravilhoso, que é o bichinho de estimação da Mafalda, se chama Burocrácia, né? Um heterotônico aí, vale a informação, né? Em português, burocracia, em espanhol, burocrácia. E olha que interessante, analisa aí. O bichinho é uma tartaruga e se chama burocrácia. Qual é a conclusão que a gente pode tirar aí? O que o Quino quis dizer com isso? Né? Qual foi a crítica que ele fez? Quer falar alguma coisa, Érica? Eu só queria ressaltar mesmo a genialidade do autor, né, do Quino, quando criou as representações, né, daquele momento em que a Argentina passava, né, por uma série de conflitos, né, políticos, ideológicos, e como ele vai representando isso nos personagens, é o que me faltava, né, como leitora iniciante da Mafalda. Então, eu não conseguia fazer as relações lá com 18 anos, que ainda não tinha aquela capacidade de relacionar que todo texto, ele provém de um contexto, né, e de uma realidade em que o autor criou pensando na problemática que ele, né, enfrentava naquele momento. E a ditadura argentina, ela pode ser vislumbrada, né, o resquício desse regime que aparece na Mafalda é justamente isso que você mencionou. La libertad es la menor, ou seja, la libertad de expresión, la libertad de ir e venir, não é? E a burocracia, aquilo que, infelizmente, né, marca em praticamente todos os países da América Latina. A gente pode falar de uma irmandade que vai além do futebol, entre Argentina e Brasil, né? Então, a gente percebe que é uma língua diferente, são personagens diferentes, são histórias em quadrinhos diferentes, quando a gente compara as histórias em quadrinho brasileiras e as histórias em quadrinho da Argentina, por exemplo, mas que, se a gente for fazer uma análise, a gente vai identificar esses elementos dentro da tirinha e que são pontuais para que a gente consiga ou não interpretá-las, né, a modo que se espera dentro dessas questões dos moldes das provas do Enem. Com certeza. Mas olha que interessante a gente ressaltar, né? Porque ela foi criada dentro desse contexto histórico da ditadura argentina, mas o mais interessante
é que ainda que a gente não conheça tanto a história da Argentina, as críticas da Mafalda são atemporais. Quantas tirinhas da Mafalda não se encaixam aí em críticas atuais? Não é mesmo? Isso é muito interessante, né? A gente vê, inclusive, a história aí se repetindo, vai virando um ciclo. É interessante a gente fazer essa análise também. Isso vem lá do nosso conhecimento de mundo, que a gente falou lá atrás. A gente conseguir relacionar, né, todas as situações, o contexto histórico, faz parte lá do seu conhecimento prévio, do seu conhecimento de mundo, né? É incrível isso, porque o leitor mais desapercebido pode não identificar que aquela informação, né, aquele ponto de discussão da tirinha faz referência ao momento em que a tirinha foi criada, mas o quanto essas problemáticas são atemporais, como você falou, infelizmente, porque embora a gente tenha passado de um século para outro, esses problemas, eles persistem, né, e existe um avanço e um retrocesso. Uma personagem que você não colocou aqui, mas que me chama muita atenção, talvez esteja nos próximos slides e eu não tenha me lembrado agora, é a mãe da Mafalda. E essa relação entre a Mafalda e a mãe é, para mim, uma tríade entre o posicionamento da Mafalda como o ser feminino ali, a Susanita, que é ela tem praticamente a mesma idade da Mafalda, mas ela tem um pensamento e uma percepção do mundo feminino de acordo com os padrões tradicionais, né? E todas as vezes que a Mafalda aparece numa tirinha com a mãe, numa cena, né, numa sequência de acontecimentos com a mãe, é sempre de muito sarcasmo. E aí eu coloco, ela analisa as situações, né, que a mãe vive, a maneira como a mãe enxerga o mundo, a maneira como a mãe... me lembro de uma tirinha que ela está limpando, né, a casa, e aí acredito que a gente vai ter oportunidade de discutir isso na próxima parte desse aulão. Mas é quase decepcionante, assim, para mim, pensar que na relação de criança, né, ela é uma personagem que tem 6 anos, mas a crítica que ela faz diante da situação da mulher, do lugar da mulher no mundo, chega a ser quase impiedosa, eu diria, né, porque ela não entende por que a mãe não se dedicou a fazer uma universidade e apenas a cuidar dos filhos e da casa, né? Então, a Mafalda é esse serzinho que está à frente do seu tempo, e para entender a crítica que ela faz, é só entender que ela não está naquele momento, a cabeça dela está no futuro, no momento em que as mulheres já alcançaram, né, um máximo de independência, um máximo de representatividade na política, no mundo do trabalho, na educação, e isso é o que mais me encanta no personagem. Com certeza. Se a gente coloca a figura da Susanita frente à mãe, né, a gente está colocando aí um futuro da Susanita que provavelmente ela não vai gostar, né, que é pintado, inclusive, hoje as coisas já têm mudado, né, mas ela é pintada como a melhor coisa do mundo, né, a mulher tem que se casar, cuidar do lar, que essa é a felicidade, e é isso que a Susanita acredita, né, mas quando a mãe aparece, o tempo inteiro a gente vê que ela está infeliz. Os desenhos da mãe, muitas vezes, assim, a carinha dela tá bem para baixo mesmo, né, tem uma vez que ela questiona a mãe, quando é que você vai ser feliz? Esgotada, quando é que você vai cansada, né? Sempre, sempre. Então, assim, eu acho ele genial. O Kino é genial, porque ele colocou na voz de crianças, inclusive esse é um questionamento que eu gostaria de fazer aos alunos, levá-los à reflexão, é porque uma turma de crianças trata de assuntos, né? Traz aí, para a gente representa, assuntos de adultos, assuntos polêmicos, né? Porque se a gente for comparar, por exemplo, com a análise da Turminha da Mônica, que realmente vivem situações infantis, por que as da Mafalda não? Esse é interessante, né? O Kino coloca essas problemáticas sociais dos adultos na voz de crianças para que a gente possa ver de uma maneira mais tranquila, mais leve, mais bem-humorada, porque a criança ela tende a ver as coisas muito mais simplificadas. Então, a gente consegue ver de maneira mais simples muitos problemas. Tanto que, olha só, eu coloquei aqui para vocês, outra vez la sopa, poire, né, Mafaldinha aí, com esse pratinho de sopa. Gente, a sopa é um elemento muito importante nas tirinhas da Mafalda,
Porque ela, enquanto criança, né, para ela criticar, falar que alguma coisa é muito ruim, ao que ela vai recorrer? A sopa, para fazer essa comparação, porque para ela é a pior coisa do mundo. Então, quando ela quer falar que alguma coisa no mundo está muito errada, ela sempre vai comparar a sopa. Então, o elemento sopa dentro da tirinha da Mafalda é muito importante da gente saber, da gente ter em conta. Beleza? Podemos passar aqui? Olha só, tenho aqui exemplos de tirinhas. Vamos começar, obviamente, com a da Mafalda. Lembra que eu falei para vocês? Tem história em quadrinho? Tem alguma imagem? Façam a leitura da linguagem não verbal. Observem as expressões, observem o cenário, tá? É importante para a gente, por exemplo, analisar melhor se for uma resposta discursiva, que não vai ser o nosso caso no Enem, mas acho que serve, né, para a gente analisar daqui para frente as tirinhas, quando a gente for resolver uma questão discursiva, enfim. Então, vamos lá. Mira, para que sepas, las mujeres somos más inteligentes que los hombres, ¿oís? Até aqui, Mafaldinha está calada, Filipinho com aquela carinha de bobo dele, a Susanita até então, ok. E más buenas e nobles, sabes? Eu acredito que vocês já tenham percebido algumas mudanças do primeiro para o segundo quadrinho. E más dulces e tiernas, entendés? E aí a gente já tem uma segunda mudança aí mais radical, que a Susanita parece com cara de demônio. Né? Se vocês olharem, a expressão dela vai mudando de um quadrinho para o outro. Inclusive, no terceiro, ela tá com um tijolo. Olha a carinha do Felipe, né? Que se assusta. A Mafalda também já muda a expressão. Outro detalhe que eu preciso analisar. Dentro dos quadrinhos, as minhas letrinhas vão mudando de tamanho. O que isso significa? O que isso nos permite entender? Que ela está alterando o tom de voz, ok? E aí também quero chamar a atenção de vocês aí para o que foi dito lá atrás. Lembra do uso do vos, tá? Com o vos, pessoal, o pronome vos, que é usado lá na Argentina, a gente tem as modificações dos verbos no presente indicativo e no imperativo afirmativo. Nesse caso, temos aí mira, oís, sabes, entendes, né? Que se a gente estivesse conjugando com o pronome tu, seria mira, me oyes, cadê? Me entiendes, tá? Seria um pouquinho diferente. Só para a gente marcar aí o que foi dito anteriormente. E aí eu pergunto, pessoal, qual é o humor? O que gera humor na tirinha? Érica, quer contribuir com a gente? O que gera humor na tirinha? Eu acho que essa sua pergunta já deve estar aí, né, gerando algum questionamento nos alunos, e para ajudá-los a chegar a essa resposta, caso ainda não tenham, eu gostaria de ressaltar como o autor traz a representação. Lembra que a gente coloca na voz, que o Quino coloca na voz da Mafalda, tudo aquilo que ele adianta de um tempo posterior, né, de um tempo que talvez nós já estejamos vivendo, e que já era praticado, já era vivido lá no início do século XX. Qual é a representação feminina, né, de mulher, a representação de mulher? Quais são as coisas que as mulheres fazem socialmente? O que caracteriza as mulheres para a sociedade, né? E a Susanita vai lidar muito bem com isso, porque ela está dizendo, olha, somos más buenas e nobles, ou seja, é coisa da gente ser tranquila, a gente é boa, a gente é nobre, e aí ela vai subindo a voz, né? Ela vai subindo a voz. Será que nós somos realmente mais nobres? O que é ser nobre para as mulheres, né? Como é que a sociedade encara essa nobreza feminina? Isso, e outro termo aí é o tiernas, né? Aliás, é uma boa palavrinha da gente entender aí pelo contexto. O que são tiernas, né? Acompanhada aí da palavra dulces, né? O que será? O que a gente pode entender como tiernas? Né? A gente pode levar ali para o lado de carinhoso, carinhosas, né? Então, como a Érica disse, esperava-se, né? Ou ainda, em alguns casos, algumas pessoas aí esperam que as mulheres sejam aquelas que hoje a gente tem aquela frase feita, a bela recatada, né, Érica, do lar, ali, a pessoa, a mulher está abaixo, não é? Que está sempre ali
nunca vai falar palavrão, sempre muito delicada, né? Então, ela se encaixava, aquele momento ali, a mulher deveria se encaixar. Mas aí o que gera humor na tira? É justamente a contradição do que ela diz, né? E do que ela está fazendo ali, né? Isso é a quebra de expectativa, é essa contradiçãozinha que existe no que ela fala e no que ela faz. Provavelmente a pergunta do Enem seria por esse lado aí. O que gera humor na tira é paranã, paranã, paranã. Né? Então, no caso, a resposta seria aí a contradição entre o que ela fala e o que ela faz. Ok? E aí, só enfatizando, a contradição está presente. Se a pessoa não souber o que é dulce, não conseguir fazer inferência entre dulce e o ser amável, o ser doce, né? Pode relacionar essa dulçura com a contradição dela estar quase endiabrada, né? Na imagem. Então, Exato. É bem por aí. Importante, né, lembrar que uma palavra em si, não saber o significado de uma palavra em si, naquele momento, você não pode consultar um dicionário, você está nervoso e pelo tempo, recorre à linguagem verbal. Tem alguma coisa ali denunciando, não seria historieta se não tivesse muito significado por trás ou entre, né, a linguagem não verbal, a relação entre os personagens, a linguagem visual. Exatamente. E aí eu passo, né, para a gente analisar uma historinha da Henriqueta e do Fellini, tá? Que, como eu disse, já muda um pouco o foco ali, eles são mais românticos, são mais filosóficos. Dá uma olhada aí, vamos analisar a parte não verbal, né? Tá a menininha sentada para um lado, de costas aí para o gatinho, que está direcionado ao outro. E o balãozinho, ele vem ali, ó, meio tremidinho, né? Meio que como um sussurro, né? Um momento bem reflexivo dos dois, onde a Henriqueta diz o seguinte: ¿a se vai el pasado? Vivís y haces un montón de cosas y pasan. ¿A dónde van? No sé, pero allá viene el futuro y parece que viene apurado. No creo que podamos pararlo. Aí viene. Eu perguntaria assim, sabe? Eu faria uma perguntinha de interpretação sobre a disposição dos personagens, a posição que eles se encontram. Qual é a relação que tem ali com o texto verbal? Né? O que a gente pode analisar? Lembra que a gente sempre precisa encaixar o não verbal com o verbal. Por que vocês acreditam que cada um ali está viradinho para um lado, eles estão de costas um para o outro? O que você acha, Érica? Me faz fazer um paralelo com a maneira como nós estamos nos relacionando, né? Agora, nesse momento de pandemia. A gente quer estar junto, mas a gente tem uma certa indisposição. Não uma indisposição em si, de não querer, mas uma indisposição espacial, né? E aí a gente pode perceber aí esse distanciamento dos personagens, né? Algumas pessoas, de fato, querem muito estar juntas, né, de seus entes queridos, mas outros realmente estão gostando dessa pandemia, realmente estão gostando, estou falando do aspecto para as pessoas que são mais fechadas e estão indispostas, estão se acostumando com esse novo modo de se relacionar, né? Faria esse paralelo aí com a realidade. E olha que interessante, nos balõezinhos, né, um falou do passado e o outro falou do futuro. E aí vem embaixo falando assim, aproveite o presente ao máximo, né? As pessoas geralmente estão ali preocupadas ou com o passado ou com o futuro e esquecem de viver o presente, né? A gente também pode colocar aí como posicionamento dos personagens, disposição deles aí na tirinha, um justamente olhando para o passado e o outro olhando para frente, né? Que o futuro. E os dois não estão de frente um para o outro, vivendo o presente, né? Essa historinha aí já é mais filosófica, como eu disse para vocês, só para a gente refletir aí de acordo com o nosso conhecimento de mundo mesmo. Bom, pessoal, falado aí, a gente já comentou bastante das histórias em quadrinhos, demos ênfase aí na Mafalda, porque eu acho que ela merece essa atenção. E aí eu venho trazer outro tipo de linguagem não verbal, mais uma vez associado ao que é verbal. E, pessoal,
aqui é um clássico de Enem, tá? É um clássico de Enem. Pode ser que é quase assim, vamos ver, que em 80% das provas aparece essa imagem de publicidade, tá? Geralmente são campanhas. A campanha, ela tem o poder de conscientizar. Veja bem, se eu pegar essa imagenzinha aqui, tem um bebezinho, né, recebendo uma injeçãozinha, vacuna T grátis. Pessoal, às vezes eu não sei lá, se eu lesse só a palavra vacuna, o que será isso? Mas aí, quando eu consigo relacionar com a imagem, fica mais fácil. E o Enem te proporciona isso. Ele nunca vai colocar algo que você não consiga entender de nenhuma maneira. Ele te dá esse suporte, tá? Para que você consiga fazer essas relações, ok? Então, nós temos aí, vacuna T grátis, campanha de vacinação antigripal 2014. Pessoal, vacinação é um tema que nunca esteve tão em alta como agora, né? Eu aposto, assim, não só para a prova de espanhol, né? Eu vou arriscar dizer aí que esse tema vem forte no Enem, tá? Vem com história, vem com geografia, vem com língua portuguesa, ok? Então, é importante que a gente tenha aí em mente alguns vocabulários que estão em alta e eu acho que esse é um deles, ok? Tenho aqui do lado, quer falar alguma coisa? Pois não. Queria comentar, porque justamente esses textos que a gente está trabalhando nesse slide, eles me fazem lembrar que a gente não pode perder de vista um aspecto da linguagem, que é a intencionalidade. Todo texto tem uma intencionalidade, então a gente não pode ler da mesma forma sem tentar considerar qual foi a intenção, né? O que, para quem e como, né, essa publicidade ela foi pensada. Então, essa intencionalidade é para que a gente perceba que alguns textos vão ter uma intenção de nos persuadir, de nos convencer, né? E a publicidade em si tem essa marca muito forte. Eles querem, né, a intencionalidade desses textos, eles querem nos convencer de algum ponto de vista, eles querem nos convencer de que algo é bom, ou de que algo é ruim, de que algo é vendível, né? Estou colocando essa palavra aqui, mas de que você precisa, ele quer desenvolver essa intenção de desenvolver alguma, como é que eu coloco? Alguma necessidade. A publicidade, ela traz muito forte isso quando se trata de querer convencer o leitor de alguma necessidade, de algum ponto de vista e etc. Muito bem destacada a questão do para quem, porque o Enem traz essa pergunta, Érica, tá? Muitas vezes, já li, inclusive, a gente pode ver se a gente encontra alguma questão aí, não me vem agora de memória, mas esse para quem pode ser que seja a pergunta específica ali sobre a publicidade. E aí, isso aí você vai relacionar com o seu conhecimento de mundo. Por exemplo, vacuna grátis é uma campanha de conscientização, né, sobre a vacinação, que não, o fato de ter um bebê aí, né, não significa que seja ali só para o público materno, paterno, ali só para as crianças, né, mas é uma conscientização social mesmo, né? E muitas vezes a publicidade ela tem a intenção de se aproximar de qualquer público. É o que a gente vai ver, inclusive, vou aproveitar esse gancho, Érica, do para quem, e vou descer aqui, olha só que interessante, que a gente pode, inclusive, fazer um casamento aí de uma análise gramatical e de interpretação. Veja bem, eu tenho aqui, né, pela imagem, a propaganda de um preservativo, né, que é algo também que a gente, as pessoas teriam que ter essa consciência do uso, para quê? Para evitar embaraços não deseados, acredito não ser uma palavra alheia ao pessoal, né, embaraçada, que significa grávida, embaraço, gravidez, e as demais palavras, olha só, são praticamente igual ao português, mas não por isso, né, são do nosso cotidiano, a gente estuda isso ali dentro da sala de aula, nas aulas de biologia, gonorreia, sida, hongos, hepatites B, então a gente já sabe que o preservativo pode evitar
tudo isso. Mas aí, olha só onde eu gostaria de chegar no para quem. Eu tenho aí póntelo, pónselo, né? Com a ideia de vista-se, que é o que a gente tem a equivalência aqui em português dessa campanha, né? Vista-se. Mas aí, se a gente voltar uns slides atrás, eu estava comentando sobre a questão da formalidade e da informalidade, né? Quando eu uso pontos aí da gramática relacionados à segunda pessoa, eu tenho a informalidade, e quando eu me refiro ao usted, eu tenho a formalidade. Veja bem que a propaganda foi escrita com póntelo e pónselo, ou seja, com o pronome te e se, né? Se referindo de maneira informal e formal. Por quê? Se a gente pensar no para quem, por quê que a campanha foi escrita das duas maneiras aí, com os dois pronomes, um informal e o outro formal? Qual que é a ideia que a gente pode trazer aí do para quem nessa propaganda? O que você acha, Érica? Eu até ia deixar essa dica para que os estudantes que ainda estão fazendo o terceiro ano, porque a gente tem um público diverso aqui, algumas pessoas podem já ter terminado o ensino médio e outras ainda estão cursando. Fiquem atentos à matéria, ao conteúdo imperativo, porque é um dos aspectos que mais exigem do brasileiro essa compreensão, porque você precisa estar atento ao regime pronominal. Porque aqui, o fato desse ter estar logo depois do imperativo do verbo poner, que aqui eu tenho a ideia de pôr, de colocar, mas também de vestir-se, né? Como a professora Lorena comentou. E quando eu tenho a ideia do póntelo, eu tenho o imperativo, eu tenho uma ordem, um conselho, nesse caso aqui, né? Um conselho, porque não adianta ordenar que as pessoas coloquem preservativo, porque não adianta, né? Por uma série de motivos. E aí, esse póntelo coloque ele, esse lo, coloque ele o quê? El condón, el preservativo. Como se dice condón en Argentina, Lorena? Ahora no. ¿Cómo? Forritos. Forritos, wow, sugestivo. Forritos. E aí a ideia, póntelo, coloque ele, o preservativo, em alguém, esse T. Coloque ele em alguém, você mesma, ou mesmo, né, nesse caso. Aqui tá me parecendo que é um preservativo masculino, né? Seria demais se a gente encontrasse um preservativo feminino, né, numa publicidade. Seria muito. E aí, o que a professora Lorena está tentando que a gente perceba é que o elemento gramatical, pónselo, está cortado aqui na minha visualização, mas logo debaixo do póntelo, a gente tem um pónselo, que é o mesmo imperativo pon, coloque você, ele, mas em alguém. É a minha interpretação. E aí, Lorena, o que está além dessa possibilidade? Porque coloque ele em alguém. Érica, coloque você, o preservativo, em alguém. Por esse lado. Olha que bacana quando a gente pensa junto, né? A propaganda, ela foi além, então, né? Por esse conteúdinho gramatical aí, eu não havia pensado de colocá-lo em alguém, mas pela questão do formal e informal, como a gente estava comentando, de chegar a todo o público, né? Eu acredito que, tipo assim, independente de quem seja você, né, a gente alcança ali, algo que tem que alcançar a todos. Mas muito bacana essa leitura aí, de colocá-lo em alguém também, né, nessa terceira pessoa. Eu fiquei entendendo, eu analisei por esse aspecto que era, de fato, não mudou o sujeito, né? Continuou sendo tu, pon. E aí eu pensei, né, que poderia ser nessa possibilidade. Um jogo de linguagem aqui para dizer que é algo que é divertido. Coloque em você, coloque no outro. E se eu coloco no outro, eu mudo esse sujeito da ação também, né? Póntelo aqui, coloque ele em você mesmo, é uma figura de alguém que usa o preservativo masculino. E o pónselo é você, que pode ser um menino, uma menina, que vai colocar o preservativo masculino em outra pessoa. Com certeza. Aí eu já puxaria o gancho
para outra possibilidade, que quando eu li essa publicidade, eu fiquei pensando, que legal, deve ser pensando em ampliar o público de quem deve usar preservativo, porque nós temos, então, uma geração de pessoas da terceira idade que estão tendo uma vida sexual mais ativa do que em outros momentos, estão pensando por esse aspecto. E que talvez essa publicidade fosse também para eles, estão usando os T para um senhor, uma senhora. Mas para isso, teria que ter um póngaselo. Claro. Né? Claro. Né? Pensando por esse lado. Então, quem estiver assistindo essa aula aqui, que a gente, esse bate-bola aqui que a gente está pensando e assistir depois, coloque aqui nos comentários do YouTube, para que a gente possa dialogar aí sobre essas possibilidades, né? Traz a ideia de que a língua não é estática e que ela não produz um único significado, né? Que a gente, quando interpreta, tem recursos linguísticos para uma série de possibilidades, né? Exatamente. Muito bacana, professora Érica, muito bom mesmo, né? E aí a gente vê, foi interessante você trazer aí também, mais uma vez, a questão gramatical do imperativo, porque quando a gente traz dentro de uma publicidade o imperativo, né? Muita gente está lá com o conceito de que imperativo é só ordem. Não, pessoal, depende do contexto, pode ser ordem, pedido, súplica, conselho, ok? Isso vai depender de todo o contextozinho lá, não vai com essa ideia de que é só ordem, como diz a professora, a gente está aconselhando aqui, não tem como a gente obrigar, né, as pessoas a usarem, por exemplo, o preservativo. Aliás, né, se tivesse como, provavelmente a gente não teria tantos casos aí de embaraços não deseados ou de enfermedades como gonorreia, sida, hongos, hepatites e etc. Ok? E aí a gente pode perceber aí, né, além do póntelo e pôncelo, o verbo vacuna-te, di, né, prueba, são todos verbos aí que estão no imperativo afirmativo. E aí eu puxo aqui, ó, para publicidade ao lado, prueba que amas a tu vida, hazte la prueba del cáncer. Temos aí uma mulher, né, de costas, e aí eu tenho também o verbo hazte la prueba del cáncer, e provavelmente aí, pelo que a gente entende, a gente tem um lacinho rosa em cima, né, a gente entende que eles estão falando do câncer de mama. Mas aí, olha que interessante, Érica, olha o que apareceu aqui pra gente, aqui embaixo, um lacinho azul também. E foi através de uma propaganda argentina, na verdade, que eu fiquei sabendo que o câncer de mama, gente, eu não sabia, atinge também os homens. E é por isso que esse lacinho azul, ele aparece aqui. Você sabia disso, professora? Sabia sim, inclusive eu sou uma das que rejeitam muito essa ideia do rosa e do azul para se referir ao câncer, né? Ao câncer de colo de útero e ao câncer de próstata, mas nesse caso foi um recurso estupendo, porque se a gente passar desatento, a gente não vai perceber que aí a ideia era separar o gênero, né? Mas, enfim, é uma outra discussão, mas um recurso que para o momento a gente tem, né? A representação de um rosa para a mulher e a representação do azul para homens. Aí lembrem da intencionalidade. Quem escreveu esse texto, quem produziu esse texto e que público queria alcançar. Se a gente concorda ou não com a denominação de cores, né, para o gênero, já é uma outra história, mas a gente é capaz de reconhecer o gênero pela cor por estarmos inseridos nessa sociedade, né? Então, vale a dica e bem lembrado e bem pontuado aí, professora Lorena. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, porque a gente vai avançando no tempo. Eu tenho aqui a publicidade, né? Es mejor ir y volver. Si tomas, no manejes, né? Então, eu tenho uma latinha aí, né, que nos remete aí a uma latinha de cerveja, uma bebida alcoólica, e eu tenho o verbo no manejes, aqui o imperativo negativo, né? Tem se tomas, no manejes. Aqui ao lado eu tenho, assim, bem ruinzinho de a gente entender, a setinha, tô passando ela aqui, ó, a imagem de um carro. E aí,
acredito que por essa imagem, né, e pela imagem da latinha aí também, a gente possa pensar aí no que significa o verbo manejar. O professor nunca ouviu falar nesse verbo, né? Essa campanha é uma campanha que a gente também tem aqui. É uma campanha que abarca aí vários países, né? Não é só uma questão do Brasil, não é só uma questão dos países que falam espanhol, não é de jeito nenhum. Então, pelo contexto aí, se Thomas não manejes, o que seria isso? O que você não deve fazer caso você tome uma bebida alcoólica? A gente pode entender, então, que seria dirigir. Veja bem o que a gente tinha comentado anteriormente. A propaganda te permite, ela te dá recursos, né, para que você possa entender alguma palavra, um verbo, né, que você não conheça, pelo contexto, pela imagem, associação da imagem, né, do que é não verbal com o verbal. É disso que você tem que se lembrar lá na hora de realizar as provas do Enem, ok? E por último aí, di no a las drogas, que somos muitos e quedam poucas, tá? Pessoal, di no a las drogas. Olha aí, é uma sílabazinha que é um verbo no imperativo afirmativo, né? Seria diga não às drogas. Publicidade aí muito presente aqui no Brasil também. E como o restante das palavras é muito parecido com o português, a gente não tem problema aí de ser um falso cognato, né? Não é uma palavra diferente. Fica tranquilo da gente entender. Então, são alguns exemplos aí de propagandas, de publicidades que podem aparecer. É o tipo de temática que o Enem traz. Não se esqueçam que, por exemplo, violência, né, contra a mulher caiu, professora, e não foi uma vez. Acredito que nas 3 últimas provas, a violência contra a mulher apareceu não só nas provas de língua estrangeira, ok? Mas é outro tema que está bastante em alta. A depender dos dados e dos números, né, de violência contra a mulher, esse tema não sai tão facilmente, né? Então, não deveria, recorrente, né? é uma dica excelente, infelizmente. Não. Bom, pessoal, entramos em outro tema aqui. São os advérbios. Vocabulário muitas vezes considerado aí básico, né? Que a gente tem que saber aí para poder não se perder no texto. Alguns vocês vão perceber que são iguais, né, professora, ao português, inclusive na pronúncia, né? Se não são iguais, são muito parecidos. Mas aí eu tenho que destacar alguns que podem gerar confusão aí, né? Por exemplo, apenas, que pode ser inclusive um falso cognato, né? Que é assim que, por exemplo, apenas chegue a casa, chama-me, né? Esse é clássico da sua mãe falar com você, né? Assim que você chegar em casa, me ligue, por exemplo, né? Eu tenho um aí que eu gosto muito de destacar, viu? Olha só, opa. Esse todavia, onde eu estou passando a setinha aqui, Érica, olha e que importante, né? Todavia, pessoal, é uma palavrinha que vocês têm que ter anotadinho, sabe? Fazer aquela nuvenzinha lá no seu caderno, aquela paginazinha de caderno que você consulta antes do Enem, esse todavia tem que aparecer lá, tá? Todavia acaba sendo um falso cognato, porque para nós o todavia é uma conjunção adversativa que se encaixa lá no mais, porém, todavia, entretanto, contudo, e não tem acento, né? Já o todavia em espanhol significa ainda, certo? E isso pode gerar uma confusão, né? Na hora de você ler melhor e compreender melhor um texto, são palavras que podem, né, te confundir, certo? E olha só, o todavia é sinônimo de a um. Ok? Professora, você ia falar alguma coisa? E é só comentar que quando a gente traduz o todavia para os alunos, né, com o ainda, muitas vezes eles não se lembram de que a relação, né, entre orações, muitas vezes é de um impedimento. Existe alguma coisa que está impedindo que outra se realize. Por exemplo, todavia não é compreendido los adverbios.
Aham. Então, esse ainda não entendi os advérbios, esse todavia tem alguma coisa que está impedindo que você compreenda. Então, essa relação aí, tempo e causa, fica também explícita pensando na função e no uso desse todavia. Se tiver mais algum exemplo aí que explicite melhor, fica à vontade, Lorena. Deixa eu lembrar aqui. Todavía no he hecho las tareas. Esse é um clássico, né, professor, também dos alunos, né? De muitos, pelo menos. Todavía no he estudiado para el examen, né? Então, eu ainda não estudei para a prova, eu ainda Todavía não no he fiz entregado las tareas por la plataforma digital. Olha aí, gente, tá rolando a indireta, só queria falar para vocês, para quem não percebeu, para quem não interpretou, não pegou aí, indireta da professora Érica, tá? Mas vamos lá, continuando. Olha a palavra pronto, né? Que para a gente dá a ideia de algo terminado, finalizado, né? E já em espanhol já tem o outro significado, né? Que seria logo. Pessoal, eu estou dando aqui praticamente assim a tradução a grosso modo, tá? Para que vocês tenham aí anotadinho para facilitar a vida de vocês. É óbvio que dependendo do contexto, né? Como disse a professora Érica aí, né? Esse significado pode sofrer uma alteraçãozinha ali, mas vai ajudar bastante. Então a gente está fazendo aí um resumão mesmo, né? São pontos chaves para que você leia melhor o seu texto, ok? Só para a gente deixar claro. Fala, Érica. Nesse sentido, é bom lembrar que a gente não conseguiria esgotar isso em um aulão, em uma única aula. Nossa, e a estratégia desses quadros aqui é para que vocês tenham em mente que é preciso se desdobrar um pouco sobre essas estruturas, seja por meio da tradução, seja por meio de exemplos que te auxiliem a compreender qual é a função, né, qual o significado desse advérbio aí, seja de modo, seja de tempo, porque na nossa segunda etapa, no nosso segundo aulão, a gente já vai precisar que vocês tenham, quem ainda não adquiriu o conhecimento sobre esses advérbios, que vocês tenham esses elementos mais ou menos facilitados, seja numa lista, seja numa forma de organizar o seu estudo, porque na sequência a gente vai trabalhar com esses elementos linguísticos dentro do texto, então do texto para o contexto. Professora, esses slides vão ficar disponíveis para os alunos ou não? Essa pergunta já surgiu no nosso último aulão e, da minha parte, sim, havendo autorização da professora Lorena, nós vamos criar um canal de divulgação desse material, sobretudo para os alunos que estiverem inscritos. Então, se alguém ainda não se inscreveu, espero que seja possível de você receber esse aulão a tempo de se inscrever. Ótimo, até porque, como a gente está com a questãozinha de tempo, até para não ficar uma aula muito extensa, porque a gente vai cansando também, né? Vocês vão aí recebendo muitas informações, então a gente vai citando aqui um ou outro, mas quem está inscrito, quem tem o slide, ele tem acesso, você pode fazer essa pesquisa. Aliás, é uma maneira de você estudar, né? Quando você dá aquela pesquisada ali, acaba lendo dentro de uma oração, dentro de um contexto, né? Pode ser que fique mais claro e mais amplo o sentido também desse vocabulário que a gente está passando aqui, tá? Gostaria de ir para esses 3 últimos aqui, pessoal, porque eles são comuns, né? Por exemplo, se a gente pega um texto que é uma notícia, por exemplo, que tem onde, como, quando, porquê, pode ser que caia para você lá no texto um dia da semana. Professora, mas é um vocabulário muito básico, né? Lá de 6º ano. Mas e aí? Tá todo mundo sabendo o que é lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Aí, se por um acaso a pergunta é quando foi que aconteceu, né, o ocorrido ali na notícia? E você ficar sem saber porque você não se lembra do vocabulário básico dos dias da semana, tá? Então, é importante a gente frisar a história. Aliás, eu coloquei isso lá no último slide, a gente já vai falar sobre esse tema, tá? Então, por exemplo, palavras como ayer, temprano, anoche, super básico, super cotidiano, ayer, ontem, temprano, cedo, né, período do dia, anoche, cuidado e anota essa dica aí, anoche, pessoal, tudo juntinho, a noite passada, a noite anterior. Ok? Professora, para esse slide aqui, algum acréscimo?
Não? Pode passar, Lorena, tá tranquilo. Acho que a estratégia de ir visitando alguns elementos desses slides contribuirá com os alunos. Opa. E aí cada um poderá retomar seu modo, né, com mais detalhes, sempre lembrando que essas palavras fazem muito mais sentido dentro do texto, mas a gente precisa se desdobrar sobre esses elementos, essas palavrinhas, né? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Desses advérbios de lugar aqui, acredito que vocês não teriam muita dificuldade se lessem aqui, aí, allí, arriba, abaixo, le, opa, afuera, junto, delante, detrás. Mas eu Lorena, gosto... o slide Oi, saiu. o slide saiu? Projeta de novo para nós, por favor. Espera aí, vamos sair aqui, só um minuto. Pronto? Estão todos vendo? Para mim ainda não. Não? Aqui já está compartilhado. Apareceu para mim. Agora sim? Ótimo. Então, como eu estava dizendo, desse aqui, esses advérbios de lugar, acredito que seja importante a gente lembrar, tá? Da palavra lejos e cerca e todos os derivantes dessas palavras que, gente, é muito comum, tá? Lejos, longe, cerca, falso cognato, tá? Perto. Pronto, anota aí, vocês vão ver que a partir dessas palavras, se eu sei o que é lejos, eu vou entender depois, né? Eu posso compreender o que é lejano, o que é cercano, tá? Que é tão comum de aparecer nos textos, ok? Então, lejos, longe, cerca, perto. E aí, professora Érica, eu gostaria de sua ajuda aqui nesse slide, né, que são os conectores, as conjunções, né, que unem orações e podem ter ideia aí de oposição, né, de concessão, certo? E eu gostaria de destacar algumas, porque, como eu havia comentado, né, dentre as conjunções, vocês vão perceber que tem umas que são iguaizinhas ao português, inclusive no sentido de tá tudo bem. Nesse momento, já caminhando para o final, né, já próximo ao Enem, não vai fazer muito sentido a gente ficar dando tanta ênfase. Vamos lembrar aquelas que a gente não saberia nem errar, aquelas com que você se depara e fala, opa, essa palavra eu nunca vi na minha vida, eu não sei se é de comer, se é de passar no cabelo, se é conjunção, tá? Então, por exemplo, sin embargo, é um clássico dos textos. Pode apostar aí, vamos anotar aí, professora, vamos fazer um bolão, Érica. Sin embargo, vai aparecer no Enem. Tenho certeza. Sobretudo nos textos argumentativos, né, Lorena? Com certeza. Os artigos de opinião, enfim. Com certeza. E aí, se eu ler essa oraçãozinha aqui, estamos em la universidade. Sin embargo, siento que estou em casa. O que será que significa essa sin embargo? Quais são os outros conectores que têm o mesmo sentido que sin embargo? Vamos ver aqui se a gente consegue achar? Le explico mucho, pero no entiende nada. Será que se eu colocasse le explico mucho, sin embargo, não entende nada? Dá para a gente seguir aí esse uso do sin embargo aí, professora, nesse caso? Eu costumo dizer que a ideia do sin embargo e do pero é justamente uma contraposição, né, entre as duas orações. Então, eu preciso entender, para chegar ao significado do sin embargo, que estar em la universidade, el hecho de que estamos en la universidad indica que no estamos en casa, porque estamos fuera. Sin embargo, siento que estou em casa. Então, a ideia contrastiva, e você usou a estratégia excelente de perceber que o significado de sin embargo e pero são próximos e funcionam, né, com a ideia de contrastar as orações que se relacionam, né, que se conectam aí pela conjunção, pelo conector, por los conectivos, perdão. Então, acho que essa é a ideia mesmo, né? Da gente fazer esse contraste e acabar entendendo o contexto aí, né? Vendo que a gente pode usar
diferentes conectores, né, dentro ali da mesma classificação, nessas orações com esse mesmo sentido, que é de adversativo, ok? Então, pessoal, o que a gente tem lá no português? Vamos lá ser mais práticos agora, para que vocês façam aquela anotaçãozinha lá no seu caderno pré-ENEM. Sin embargo, pero, no obstante, né? São conectores que dão a ideia de adversativo, ideias contrárias ao que foi dito anteriormente. Professora, como é que seria isso no português? Só para eu entender melhor, para facilitar. Vamos lá, dar essa canja para vocês, dar mastigadinho. Sabe aquele grupinho de palavras? Mas, porém, entretanto, agora sim no português, todavia, contudo, né? E que se encaixa essas ideias aí do sin embargo. Gostaria muito de chamar a atenção para duas questõezinhas aqui que podem confundir vocês, tá? Eu tenho alunos que muitas vezes confundem o pero com perro. Veja bem a diferença da minha pronúncia. Pero, que é essa palavrinha que está escrito aqui, e perro, só muda um R, né? Que na palavra perro tem um R a mais, consequentemente a pronúncia. Pessoal, não confundam, tá? Pero, conjunção adversativa, que pode significar mas, ok? E perro, substantivo, cachorro, já aconteceu, professora. Na minha prova, o pessoal confundir, né? Porque são muito parecidas, eu acho que vale a gente comentar aí. Outro detalhe que a gente pode trazer é o que foi dito lá atrás, lá nos monossílabos tônicos, né? Quando eu falei do mas sem acento e mas com acento. O mas sem acento tem o mesmo valor que no português, né? De conjunção adversativa, mas é pouco usado. Eu, pelo menos, vejo muito pouco. Usa-se muito mais o pero do que o mais. Procede, professora? A ocorrência, né, Lorena, é um pouco isso mesmo. Acaba que a ocorrência é maior para o pero, embora eles sejam sinônimos, né? Claro. Tá? Então, não se esqueçam desses detalhes. Gosto muito dessa conjunção aqui, porque é uma que paralisa os alunos. Então, é bom da gente aprender, dar uma ideia de concessão aí. Iré a la clase aunque esté lloviendo. Entregaré las tareas de la profesora Erika aunque tenga pereza. Olha só. O que será? Cai por terra aí com a educação remota, né? Porque faça chuva, faça sol, a educação agora está dentro das nossas casas, né? Exatamente. Pessoal, esse A1 que aí eu tenho que saber para fazer o Enem, eu garanto, assim como o sin embargo, pode apostar. Vai aparecer para você lá no meio do seu texto, você vai lembrar da gente, vai lembrar do aulão, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Ainda que, né, então, eu tenho às vezes ali uma barreira e eu vou ultrapassá-la, né, eu vou conseguir superar para que eu possa realizar. Então, mesmo que esteja chovendo, né, eu vou à aula. É isso aí, ó, firme no propósito, ok? Então, dá essa ideia de concessão. E eu gosto muito também de destacar a palavra sino. Deixa eu ver se eu coloquei aqui ela separadinha. Acho que não. Tá? Eu tenho aí a palavra sino, que é juntinha, essa que está escrita aqui, não sei se a professora está visualizando, porque estava cortando. Por exemplo, no trabalho Juan, sino Sofia. Mas eu também tenho esse sino da seguinte maneira, si e no, bem separadinho. São ideias diferentes. Cuidado, porque em vestibular, geralmente, aparece essa questãozinha do sino, tá? Por exemplo, você fez menção a uma coisa que os alunos sempre me questionam. Professora, será que as provas em espanhol, por se tratar de línguas próximas, elas vão tentar nos pegar nesses detalhes que demonstram ou que faz com que a pessoa, para acertar a questão, tenha que demonstrar um conhecimento um pouco mais aprofundado na língua? Eu acho que o ponto, professora, não é a prova querer te pegar. Eu acho que esse não é o ponto. Nossa, o pessoal, os elaboradores querem sacanear os alunos. Mas vale a seguinte reflexão.
a gente tem que entender e aceitar que, apesar da proximidade, né, entre as línguas, são idiomas diferentes, né? Porque imagine se não houvesse essa diferença, seria muito fácil, a gente estaria ali lendo praticamente um texto em português. Então, quando aparecem realmente as diferenças, a gente acaba pensando o seguinte, se colocaram isso aqui só para me sacanear, podia ter colocado aquilo que é igualzinho. Aí não faria muito sentido, né? A gente aprender aquele espanhol só que compõe ali, que faz parte ali, que coincide com a língua portuguesa. E eu diria nesse sentido também que espera-se que a pessoa, né, seja o treineiro, seja a pessoa que está no terceiro ano, que ele consiga demonstrar que ele conhece a estrutura da língua em favor da compreensão do que aquele idioma é capaz de produzir, né? Pensando aí nos sentidos que as palavras têm dentro de um contexto. Nós estamos aqui discorrendo desde o início da aula da importância desses aspectos sociopolíticos, econômicos e culturais para que a língua faça um determinado sentido. E não seria ingênuo achar que também a estrutura da língua tem um peso para fazer sentido com determinadas sentenças, né? Então, nós temos a importância cultural para fazer sentido na hora de ler uma historieta, mas nós também temos a estrutura linguístico-gramatical, né, da língua. Com certeza. Imperando ali para poder gerar um determinado sentido, um efeito de sentido no leitor, né? E aí, é claro, espera-se que você, leitor em língua estrangeira, espanhol, domine esses aspectos da língua e não seja dominado por ele. Por eles. Com certeza. O que acontece muito, eu acho que parte ali de uma crença da nossa estrutura, né, de aulas, principalmente partindo do ensino da língua portuguesa, né, separa-se gramática, produção textual e interpretação, né? Quando tudo ali está super interligado, isso acaba acontecendo também quando você vai aprender uma língua estrangeira. A gente não tem que separar essas questões. A gramática, pessoal, está a serviço da interpretação, uma melhor interpretação textual, né? Aqui a gente está dando esses pontos gramaticais mais secos justamente para abreviar o processo, né? Que a gente já está no final do ano próximo ao Enem. Mas a gramática, ela está a serviço da interpretação. A gente não tem que entender assim, a parte difícil, a parte fácil, a parte da interpretação, a parte gramatical. Tá tudo bem ligadinho aí. E aí eu termino esse slide, professor, acho que a gente pode encerrar esse primeiro momento, né? Porque senão acho que a aula vai ficar muito extensa, com a conjunçãozinha. Eu ia fazer essa proposta. Pois é. A conjunçãozinha sino, tá? Não se esqueçam. Também com a ideia adversativa, mas tem um outro quê aí. Por exemplo, se eu uso a seguinte frase: não me gusta el inglês, sino el espanhol. Sacanagem, gente. Tem nada contra inglês. Inglês é super importante, é só para a gente brincar aqui, tá? Então, eu não estudio inglês, sino espanhol. Ok? Então, esse sino aí, também com um pouquinho de ideia de adversativo, seria aí para a gente o e sim o espanhol, mas sim o espanhol, tá bom? E cuidado quando vocês perceberem a palavrinha si e no separadas. Eu tenho outra ideia, tá? Si no estudio, não vou aprovar no exame. Então, dá uma ideia de condição quando eu já tenho a palavrinha separada. Érica, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Desse slide, é só uma dica, que a ideia do sino, juntinho aqui, ele sempre vai pressupor uma negação anterior. No trabalho Juan, sino Sofia, no estudio inglês, sino espanhol. Exatamente, essa é a ideia, tá? Bom, pessoal, a gente vai finalizar aqui esse primeiro momento, tá? A gente já viu bastante coisas aí, né? Acho que já foi muito conteúdo. Vocês podem ter certeza que, né, essas palavrinhas estão, assim, bem tendenciosas a aparecer em qualquer tipo de texto para vocês. Então, tenho certeza que vocês vão chegar lá, opa, eu assisti o aulão, eu tô lembrando disso aqui, e tá
Tranquilo. Nós vamos continuar essa aula, tá? Nós vamos ter outro momento, terminar os conteúdos, vamos ter um terceiro momento aí de resolução de provas, para que vocês possam identificar o que foi dito aqui, né? O conteúdo que vocês aprenderam, vocês vão identificar ali na prova. E aí a gente vai ficando mais íntimo, né, dessa avaliação, e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Muito obrigada, professora Érica. Eu que agradeço, Lorena, agradeço aí a atenção dos que continuaram acompanhando cada detalhe, agradeço a riqueza das informações selecionadas aqui pela professora Lorena, que além das explicações linguísticas, nos possibilitou, então, entender a língua como um elemento social, né, que nos faz olhar para a prova do Enem, não apenas de maneira instrumental, mas nos faz perceber como leitores, enquanto leitores, como cidadãos do mundo, porque a partir do momento que a gente consegue compreender o mundo através de outro olhar, de outra língua, da língua estrangeira, a gente se sente também mais incluído, né? Não apenas num processo seletivo, mas incluídos no mundo, né? Lorena, muito obrigada, muitíssimas gracias por la amistad, por el apoyo a este proyecto lindo que estamos construyendo y nos vemos en la segunda etapa. Y nos vemos. Adiós y hasta la próxima. Adiós, chicos.